Alimento Diário, série Nossa Missão, a edificação do corpo de Cristo. Volume 2, Como posso ser feliz? Autor Pedro Dong. Semana 3, tema, a Igreja, o corpo de Cristo. Leitura bíblica desta segunda-feira. Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 22. Efésios, capítulo 1, versículos 3 e de 17 a 21. Porção para ler com oração. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. O poder da palavra profética. A mensagem desta semana é intitulada A Igreja, o Corpo de Cristo. No decorrer dela, desfrutaremos do fato de que podemos acionar o poder de Deus ao ser imersos e crer na palavra profética. Fazendo isso, iremos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus, bem como a eficácia de seu poder e ainda acessá-lo por meio da fé. Veremos que não devemos temer as dificuldades ao sair às ruas para fazer a obra de Deus, pois Jesus, como autoridade suprema do universo, enviará seus anjos para livrar-nos das investidas de Satanás. Compreenderemos também que a igreja precisa estar encabeçada por obediência a Cristo, para ele sujeitar todas as coisas debaixo de seus pés. Conforme visto na semana anterior, em Efésios, para ter conhecimento completo e adequado do Senhor Jesus, nós necessitamos do espírito de sabedoria e revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. Para compreender a expectativa de Deus que nos chamou para tomar posse de nós como sua herança, faz-se necessária a riqueza de sua glória, que é Deus encher-nos dele mesmo. Por isso, em sua vontade eterna, ele quis obter uma nova criatura. Para esse fim, foi gestado dentro de nós um ente celestial, gerando assim sua igreja. Dessa forma, quando chegar o dia da revelação da glória dos filhos de Deus, toda a criação será liberta da corrupção, e nosso corpo, que servia de casulo para esse ente celestial, será redimido em um corpo de glória. Então, todo o nosso ser tripartido será cheio da glória de Deus. Além do espírito de sabedoria e revelação, precisamos conhecer a suprema grandeza do poder de Deus para nós que cremos e a eficácia da força desse poder que foi exercida em Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e ainda o fez sentar à sua direita, acima de tudo e de todos nos lugares celestiais. Leia Efésios capítulo 1, versículos de 19 a 21. Deus é onipotente e seu poder é infinito. Isso significa que não há nada que ele não possa fazer. Leia Gênesis capítulo 18, versículo 14. Significa também que a suprema grandeza de seu poder, após Cristo morrer e ressuscitar, isto é, a bênção espiritual nos lugares celestiais do Deus triuno, foi disponibilizada a nós, como nos diz Efésios, capítulo 1, versículo 3. Não há uma fração sequer desse poder a que não tenhamos acesso. O versículo a seguir, Efésios, capítulo 1, versículo 19, diz: a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos. Podemos acionar esse poder que está em nosso espírito por meio da fé. Se creio no poder de Deus, posso sair às ruas e perguntar: posso orar por você? Nesse momento, acionamos o grande poder de Deus para resgatar do poder das trevas as pessoas que estão nas ruas. Contudo, para ter acesso ao poder de Deus, necessitamos estar imersos na palavra profética, pois, uma vez que cremos em sua palavra, é gerado um poder enorme dentro de nós. Por isso, saímos energizados de poder para pregar o Evangelho e fazer a colportagem dinâmica. Tudo acontece porque cremos no Senhor e em seus profetas. Uma passagem nas Escrituras que deixa isso bem claro está em 2 Crônicas.
Naquela ocasião, o povo de Judá estava aterrorizado com a multidão de inimigos que o cercava e se congregou para buscar socorro no Senhor. O rei Josafá, ao ser avisado do perigo iminente, pôs-se em pé no meio da congregação e clamou: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ah, nosso Deus, acaso não executará tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículos 6 e 12. Após a oração do rei Josafá, Deus se manifestou por meio de seu profeta. Veio então o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, e disse: Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 15. Crendo na palavra que ouvira, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 20 de 2 Crônicas, capítulo 20. Querido ouvinte, na mão do Senhor está a força e o poder. Não se trata de pouco poder ou pouca força, porque é a própria força e o próprio poder que estão nas mãos de Deus. Por isso, não há quem lhe possa resistir. Certamente, nenhum de nós duvida que Deus é onipotente. Mas como usar o poder que está disponível para nós em momentos difíceis? Nós somos a igreja em Filadélfia, e como está posto em Apocalipse capítulo 3, temos pouca força, assim como diz o trecho citado acima. Não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Nós queremos trazer o Senhor de volta, e para isso o evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra. Então oramos: Senhor, não temos força para executar tão grande obra, mas nossos olhos estão postos em ti. Ainda em 2 Crônicas, lemos que a tribo de Judá estava em pé diante do Senhor, incluindo mulheres e crianças. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13. Isso nos remete às mulheres conectadas, uma rede de cuidado mútuo entre as irmãs e a seus filhos, a fábrica de Vencedores Kids, a inclusão das crianças na pregação do Evangelho com seus pais. De fato, não temos força, mas o Senhor está incluindo todos, homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças. Então, temos de crer que, quando o profeta abre a boca, quem fala é o Senhor. Perceba que não temos de usar nossa habilidade de pelejar, apenas crer, tomar posição na batalha e ver o livramento que o Senhor nos dará, como nos diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 16 e 17. Nesse contexto de 2 Crônicas, quando o povo de Judá creu, todos louvaram o Senhor por sua misericórdia, enquanto Deus punha emboscada contra seus inimigos e os desbaratava. Leia 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 22. Sabe o que significa isso? Que quem é forte e poderoso é o Senhor. Quanto a nós, basta-nos usar a fé e crer na palavra do Senhor e de seus profetas, como nos diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Uma pergunta: como usar o poder de Deus nos momentos difíceis de nossa carreira cristã? Sugerimos como leitura de apoio, para melhor compreensão da mensagem desta semana, 3 livros de publicação da editora Árvore da Vida. O primeiro livro, Deus Fala pelos Profetas, capítulo 6, de Dong Yulan. O segundo livro, O Maravilhoso Convite de Deus ao Homem, capítulos 1 e 2, de Pedro Dong. E o terceiro livro, A Igreja Desejável,
capítulo 8 de Dong Yulan.